Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos continuar nossa viagem por uma galáxia muito distante para falarmos sobre Ahsoka. O 6º episódio de Ahsoka já estreou e isso significa que a série está chegando ao seu final. Mesmo assim, ela está conseguindo expandir cada vez mais o universo de Star Wars nesses poucos episódios que faltam. A começar pelo último episódio lançado que teve como título muito distante. Uma clara referência a toda a saga, mas não fica só por aí. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. O episódio começa com Ahsoka e Huyang viajando dentro do Purrgil pelo hiperespaço, na qual é uma cena extremamente psicodélica, nessa forma que o hiperespaço foi apresentada durante a viagem dos Purrgils. E aí, em meio a essa viagem, que está sendo um tanto quanto tediosa, afinal de contas eles não têm muito o que fazer a não ser esperar, a Ahsoka menciona que lembra das histórias que o Huyang contava para os Younglings lá no Templo Jedi, na qual o Huyang vai responder, assim, a história da galáxia parte 1, parte 2 e parte 3, que é basicamente, assim, quase um nome de matéria de faculdade, né? Mas, enfim... E é muito interessante que papo vai, papo vem, o Huyang vai começar a contar uma dessas histórias. E é nesse momento que a cena é cortada. A cena vai ser cortada no momento em que o Huyang começa a falar há muito tempo numa galáxia muito distante. Nessa hora eu já tava chorando, caindo pra trás, porque foi extremamente bonito a série trazer essa homenagem a toda a saga, trazer a real essência da saga. Afinal de contas, essas histórias que o droid contava para os Younglings eram histórias folclóricas da galáxia para entreter esses jovens, esses futuros Jedi, né? E Star Wars é justamente isso, né? Star Wars nos remete a essas fábulas que servem para nos divertir. Afinal de contas, há muito tempo numa galáxia muito distante, é o nosso Era Uma Vez. Além disso, esse é o episódio que nos apresenta a existência de outras galáxias dentro do universo de Star Wars. E ao fazer uma referência direta à frase que inicia todos os filmes da saga, traz uma oportunidade para o fã sonhar. Será que diante de todas essas galáxias, a nossa não está ali no meio? Mas esse sonho vai ser cortado logo em seguida, mais adiante no episódio, no momento em que o Baylan vai ter uma conversa com a sua aprendiz. E assim, a Shin vai responder ao mestre que muitas vezes histórias são apenas histórias. Depois desse início super impactante, o episódio tira o foco da Ahsoka, afinal de contas não tem muito o que fazer dentro de um Purrgil, e vamos focar na Sabine. Tudo bem que a Sabine tá ali presa na nave da Morgan, então a gente vai deixar ela um pouquinho de lado nesse primeiro momento e vamos falar sobre os vilões. Afinal de contas, a Morgan finalmente vai conseguir chegar a Peridea e vai ser revelado que o planeta, na verdade, é um cemitério de Purrgils, né? Que os Purrgils, eles viajam pelo hiperespaço até esse destino para morrer. E assim, eu fiquei muito triste com essa informação e com essa cena também, já que a gente vê a ossada de vários Purrgils orbitando o planeta. Na verdade, é essa ossada que compõe o anel do planeta. Então assim, é algo bem mórbido, bem sombrio, mas também é uma cena muito interessante e muito bem produzida. Então assim, é uma informação triste, uma informação sombria, mas ao mesmo tempo é um momento mórbido e hipnótico. Já na superfície do planeta, nós vamos observar estátuas e templos da antiga civilização que habitava Peridea, que são as ancestrais das Irmãs da Noite. Assim, os personagens vão ser recebidos pelas Grandes Mães, que lembram a posição da Mãe Talzin dentro da hierarquia das Irmãs da Noite. E é muito interessante, é um cenário muito bonito e muito profundo, na qual nesse momento em que eles finalmente pisam na superfície do planeta, a música tocada, né, a trilha sonora que é apresentada, o seu início lembra um pouco o início da trilha sonora marcante de 2001, Uma Odisseia no Espaço, na qual faz todo sentido e é uma referência muito bonita. Afinal de contas, eles estão num cenário na qual eles estão rodeados por monólitos, na qual eles são marcados pelos mapas das galáxias. E esse momento em que conhecemos as Grandes Mães é extremamente interessante, na qual podemos observar que elas são extremamente poderosas e possuem premonições, e assim elas estão sempre falando do fio do destino, e no quanto a Sabine naquele planeta e a Ahsoka em direção ao planeta é uma ponta solta nesse fio do destino. É muito interessante porque lembra até as parcas do filme do Hércules, né, que controlam o passado, o presente e o futuro dos mortais, que controlam o fio da vida.
e muitas vezes a atitude desses mortais ao longo da vida pode mudar o seu próprio destino. E finalmente somos levados à cena mais esperada da série, que é o retorno do Tron. Assim, os personagens vão chegar ao Quimera, que está operacional, reformado, né? E na verdade um pouco remendado com outras peças, mas mesmo assim é surpreendente que esse Destroyer tenha conseguido funcionar, ser completamente operacional, estando há anos assim perdido, né? E assim nós vemos o Tron andando calmamente no meio do seu pelotão de troopers. E é uma chegada incrível, é uma chegada grandiosa, triunfante, digna do personagem. E algo interessante também é que os troopers estão tão remendados quanto o próprio Quimera. As suas armaduras estão quebradas, sujas, remendadas. Muitas vezes o seu capacete vai estar remendado com máscaras douradas no lugar do desenho original do capacete. E tem algo que chama a atenção também. Além do fato da gente ver uma galera viva, mesmo depois de anos perdidos num planeta desconhecido, né? Mas tudo bem. O que chama a atenção é que todos esses Stormtroopers vão ter fitas vermelhas amarradas em alguma parte do seu corpo, geralmente nas pernas, né? E essas fitas vermelhas podem ser fruto da magia da Grande Mãe. E aí já entra assim para uma nova teoria. Será que os Troopers, eles estão mortos e eles viraram zumbis, né? Eles foram ressuscitados pelo poder das Grandes Mães? Eu realmente curto muito essa vibe de termos troopers zumbis nesse novo planeta aí, nesse planeta desconhecido para os personagens. Além do fato de que, numa outra cena, o Tron, vendo a chegada da Ahsoka, né, percebendo que a Ahsoka está para chegar, vai dizer para as Grandes Mães que vai precisar usar a magia delas de novo. Ou seja, não é a primeira vez que ele tá pedindo um favor para elas. E na boa, o Tron tá perfeito. Ok que rola um estranhamento por conta da sua aparência, principalmente em relação ao cabelo, mas esse estranhamento dura 2 segundos e passa, porque quando o personagem abre a boca para falar, a gente entende que é o Tron. Até porque ele está sendo interpretado pelo Lars Mikkelsen, que é o ator que realmente deu a voz ao personagem lá na série Rebels. Então é um ator que conhece o personagem, que já está à vontade com ele e, consequentemente, consegue transmitir toda a personalidade fria e analítica do Grão-Almirante. Agora imagina quando o Tron finalmente pegar a ficha da Ahsoka para estudar e ver quem foi o mestre Jedi dela. Será que ele sabe a qual fim levou Anakin Skywalker? E depois desse momento de total impacto, nós podemos focar na Sabine, já que o Tron vai libertá-la para ir atrás do Ezra, né? A gente sabe que é um plano para que o Grão-Almirante consiga localizar o Ezra, mas tudo bem, né? Depois a gente fala sobre isso. O lance é que a Sabine, mesmo aparecendo arrependida do acordo que fez com Baylan, ela não aprende a lição. Ela permanece extremamente teimosa e não escuta os outros. Até porque, antes de sair nessa jornada pelo planeta, ela vai ser aconselhada por um dos Stormtroopers, dizendo que existem nômades no planeta que atacam os estranhos justamente para roubar os seus alimentos, roubar as suas coisas. E num primeiro momento, né, na primeira oportunidade, a Sabine abaixa totalmente a sua guarda e o que acontece? Ela é atacada por esses nômades, né? Foi assim uma distração super boba da personagem, mas deu origem a uma luta sensacional. Sério, a cena de luta da Sabine com esses nômades foi muito maneira, na qual ela finalmente usou o sabre de luz do Ezra, né, que é um sabre de luz extremamente bonito. E logo depois dessa cena de ação, a gente vai ter uma quebra da seriedade com uma cena de humor entre a Sabine e o lobo desse planeta, né, na qual ela levou para essa jornada justamente para tentar encontrar o Ezra, na qual é um lobo que eu curti bastante o designer, né, ele tem um designer que parece um tanto quanto selvagem, mas ele parece bem fofinho, né? A Sabine fica brigando com ele fica atrás dela, querendo seguir viagem com ela. E eu acho muito legal porque é um pet a mais na galáxia e eu curto bastante essas interações dos personagens com os pets. Enquanto isso, o Baylan e a Shin estão rastreando a Sabine para poderem dar um fim ao Ezra quando eles conseguirem encontrar o jovem Jedi. E é nesse momento que o Baylan vai ter uma conversa muito profunda com a sua aprendiz, na qual ele admite que ele escuta um chamado extremamente poderoso nesse planeta, na qual pode ser uma criatura, alguém, enfim, que tenha um poder muito maior do que as ancestrais das Irmãs da Noite,
e isso explica o porquê as grandes irmãs querem sair de forma imediata dessa galáxia, né? Elas têm medo desse poder, mas o Baylan diz que isso não quer dizer que eles também devam ter medo, né? Muito pelo contrário, ele tá assim querendo abraçar bastante esse chamado, né? E é muito interessante porque quando ele fala isso, ele abre a chance para que uma série de personagens extremamente poderosos do universo expandido Legends tenham a sua chance de serem canonizados nessa série, né? Então a gente vai aguardar aí, ansiosos para saber qual poder, qual chamado é esse, né? E ele também fala que ele tá nesse planeta porque ele quer acabar com esse ciclo de sombras e luz que ficam se alternando no poder da galáxia, né? Que essa alternância de poder, na verdade, é a galáxia tentando buscar um equilíbrio, mas ela acaba ficando nesse ciclo sem fim e acaba sendo uma fala até que remete a Daenerys Targaryen quando ela fala que quer quebrar essa roda de poder em Westeros, né? Então, assim, a gente vê que as ambições do Baylan, elas não são nada modestas. E o episódio termina com a Sabine encontrando um alienígena caramujo que vai a levar até o Ezra, né? E quando a gente chega na tribo desses alienígenas caramujos, a gente já vê de cara um baby, né? Um baby alien ali, e é muito fofinho porque temos aí mais um brinquedo a caminho, provavelmente. E o encontro da Sabine com Ezra não foi assim nem tão emocionante, tão eufórico, né? Os personagens conseguiram se controlar bastante, até porque a Sabine colocou toda a galáxia em risco para encontrar o amigo e ela não vai falar isso para ele logo de cara, né? Vamos ser sinceros que a DR vai ficar para um outro episódio. Mas apesar disso, voltando pro Ezra, ele falou pouquíssimo nesse episódio, mas eu já considerei pacas porque eu consegui sentir toda a essência do personagem nesse ator. Então, assim, enfatizando algo que já foi falado antes, a escolha do elenco para personagens que foram apresentados ao público na animação e agora precisam ser representados em live action foi sensacional. O visual dessa série tá maravilhoso e simplesmente lindo e fantástico. E vale lembrar disso, pois nós tivemos detalhes impactantes, né? Detalhes visuais impactantes nesse episódio. Como, por exemplo, a cena dos Purgos no hiperespaço, novas raças de alienígenas que foram bem legais, o Destroyer desmantelado do Tron, as bruxas, né? As grandes mães, além disso os Troopers também com as armaduras remendadas, tudo isso foram detalhes extremamente importantes. Além disso, esse sexto episódio teve um ar de mistério. Ele não entregou tudo de uma vez, ele foi entregando as informações aos poucos, deixando o público de fato curioso. Mas também, né, mesmo não entregando tudo de uma vez, ele conseguiu responder para o público, para os fãs, perguntas extremamente pertinentes, como o fato do olho de Sion estar ali justamente para levar o Quimera de volta, né? A Morgan, ela não foi simplesmente buscar o Tron, o grão-almirante, ela foi buscar o Tron junto com toda a sua equipe, com todos os seus equipamentos, incluindo a sua nave. E vocês, o que acharam desse sexto episódio de Ahsoka? Curtiram? Qual foi o momento mais impactante desse episódio para vocês? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!